Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um tópico de aula que a gente está iniciando agora. Dessa vez a gente vai falar sobre o estudo das religiões. São muitas e muitas religiões, a gente vai ter apenas uma noção do perfil das religiões do mundo, de maneira básica. Antes eu vou precisar fazer referência a algumas aulas que a gente estudou aqui, gente. Uma é sobre aquela aula do perfil histórico do Antigo Testamento, eu estou deixando a sugestão aqui em cima no vídeo. A outra aula que eu faço menção, que vai ser bom dar uma olhadinha, é a aula de Geografia Bíblica, nossas aulas. Então, se você ainda não viu essas duas aulas, dê uma olhadinha nessas aulas, porque com esse conteúdo em mente vai ficar mais fácil ainda de você entender os conteúdos que a gente vai ver a seguir. Então, vamos para a aula. Primeiramente, a gente vê esse cenário aqui, que a gente estudou lá nas aulas de perfil histórico do Antigo Testamento, né? Que ele fala desde o princípio até o período intertestamentário. Aí a gente vê uma certa cronologia aqui. O que é que a gente precisa? A gente precisa ter noção dessa cronologia. Então, essa cronologia de cima vai ficar de pesca para o que a gente vai precisar ter noção aqui, porque quando a gente estudar sobre religião, a gente vai falar um pouco sobre essa linha do tempo. Então, tendo noção vai facilitar para a gente. Então vamos lá. A gente vai precisar saber mais ou menos o que estava acontecendo nessas épocas. Olha, 2000 a.C., 1000, o ano 0, 1000 depois de Cristo e 2000 depois de Cristo, certo? 2000 a.C., 1000 a.C., 0, 1000 depois de Cristo e 2000 depois de Cristo. Vamos aqui para a nossa pesca. Lembrando que a nossa pesca aqui é só antes de Cristo. Vamos lá. Em 2000 a.C., o que estava acontecendo? Se a gente dá uma olhadinha aqui na nossa pesca, em 2091 a.C., estava a época saindo do princípio, entrando nos patriarcas, né? Desde o princípio, aquela parte da criação, Adão e Eva, Noé, entrando nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, 2000 depois de Cristo, 2000 antes de Cristo é um pouquinho depois de 2091 antes de Cristo. Então a gente pega a época que estava Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. Então essa época aqui era a época aproximada dos patriarcas. Se a gente correr aqui para 1000 antes de Cristo, a gente dá uma olhadinha aqui, gente. Olha, 1050 antes de Cristo. O que é que aconteceu? Saiu da época de Canaã e os juízes e entrou na época do Reino Unido. A época do Reino Unido é a época que quem foi que reinou no período de Israel? Foi primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Se cada um reinou 40 anos, 1050 a.C., 40 anos depois é o quê? Dá 1010. Então Davi começou a reinar em 1010 a.C., ou seja, no ano 1000 a.C., o Davi era rei, né? Tinha aproximadamente 10 anos de reinado, então essa época aqui, ó, 1000 a.C., que época é essa? É a época que Davi estava reinando no período de Israel. Então, 2000 a.C., os patriarcas, a gente tem noção, 1000 a.C. já era a época do Reino Unido, Davi ali estava reinando. Foi uma época áurea para o povo hebreu. Se a gente olhar zero antes de zero, a época zero foi a época em que Cristo nasceu, segundo o calendário, claro. Como eu já tinha referido em algumas aulas anteriores, Cristo não nasceu no ano zero, ele nasceu ali por volta de 7 a.C., a 4 a.C. Existem algumas versões que dizem que foi 4, 5, 7, aí varia. Enfim, houve um erro no calendário e Cristo nasceu um pouquinho disso, mas a gente vai considerar aqui zero como o ano do nascimento de Cristo, tá bom? Aí a gente vem para depois de Cristo. O que estava acontecendo aqui em 1000 depois de Cristo? 1000 era o meio da Idade Média. A gente vê que a Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, agora vamos lembrar um pouquinho aquela parte de história. Foi a época que começou mais ou menos por aqui, em 476 depois de Cristo, e foi até 1453 depois de Cristo, mais ou menos por aqui. 476 foi a época que o Império Romano do Ocidente foi invadido, foi destruído, a queda dele, e em 1453 foi a época que isso aconteceu com o Império Romano do Oriente, o Constantinopla, né? O Império Bizantino, com os turcos otomanos invadiram esse lugar, o Império Bizantino, e isso aí foi o marco, foi o fim da Idade Média. Então a Idade Média é esse período. Então a gente pode ver aqui já o seguinte, olha, 1000 depois de Cristo está praticamente no meio da Idade Média. Foi também nessa época aqui que aconteceu aquele cisma das igrejas, né? Tanto a igreja de Roma quanto a igreja de Constantinopla, as igrejas cristãs, eu quis dizer. A igreja de Roma é a igreja católica apostólica romana, e a igreja de Constantinopla já é a igreja ortodoxa, né? 2000 depois de Cristo a gente considera como os dias atuais, estamos um pouco depois disso. Então, vimos 2000, 1000, 0, 1000 e 2000 depois de Cristo. Vamos dar uma olhadinha até aqui, gente. Olha só, 2000 a.C. a 1000 a.C. tem essa data. Isso aqui é mais ou menos 1500 a.C. O que é que estava acontecendo nessa data, 1500 a.C.? Vamos dar uma pescadinha aqui, ó, no nosso mapa. 1446 a.C. estava sendo que o Israel no Egito, e o êxodo, estava acontecendo o êxodo de Israel do Egito para entrar na Terra Prometida, né? Época de Canaã e os juízes.
Então, 1500 é um pouquinho antes de 1446 a.C., ou seja, o povo ainda estava como escravo no Egito, já pronto para sair do Egito, esperando o libertador Moisés, para entrar na época de Canaã e os juízes. Então, vamos dizer que em 1500 a.C. estava o povo quase saindo do Egito, o povo escravo ainda quase saindo do Egito. E nessa época, 500 a.C., porque entre 1000 a.C. e 0 é 500 a.C. Olha só, vamos pescar também. Ó. O que é que estava acontecendo aqui mais ou menos em 586? Né? É o fim de Israel e de Judá. Em 586 foi quando Judá foi sucumbido pela Babilônia, foi levado cativo e estava preso. 70 anos depois, o povo estava retornando, estava reconstruindo o templo, estava reconstruindo os muros. Foi nessa época que aconteceu Esdras, Neemias, retorno do pessoal. Né? O rei Pérsia tinha invadido e dominado a Babilônia. Então o povo estava praticamente voltando, reconstruindo o templo. Então, essa época aqui de 500 a.C. foi a época ali que o povo estava retornando do cativeiro da Babilônia para sua terra. Vamos dar uma recapituladinha aqui, gente, nessa parte do Antigo Testamento. Olha só, 2000 a.C., época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú e Jacó ali. 1500 a.C. e antes de Cristo já era a época que o povo estava no Egito, de escravo, quase saindo do Egito, quase a época de Moisés. 1000 a.C. já era a época que o povo hebreu já estava num reino, né? Tinha um período, estava reinando, Davi era rei. A época de 500 a.C., a gente vê que é a época que Judá tinha sido levado para a Babilônia e o povo estava ali voltando para o seu local para reconstruir os templos, reconstruir os muros. 0 foi quando Cristo nasceu. 500 depois de Cristo foi aproximadamente o início da Idade Média, aproximadamente a queda do Império Romano do Ocidente, em Roma, onde ficava o Papa. 1000 depois de Cristo é o meio da Idade Média, é uma época aproximada de onde aconteceu o cisma das igrejas, né? Foi ali por volta de 1054, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Aqui em 1500 depois de Cristo foi aproximadamente o fim da Idade Média, foi 1453. A gente vê que nos livros de história também diz o quê, né? Que foi ali próximo de 1500 que o Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, enfim. Foi nessa época aqui que estava acontecendo as grandes descobertas, 1500. E 2000, épocas de hoje. Muito bom. Tendo isso em mente, a gente vai para cá, olha só. Esse aqui já é sem a pesca, tá bom, gente? Você, se quiser dar uma relembrada, dá uma pausa no vídeo agora, relembra para você mesmo antes da gente prosseguir, tá bom? Muito bom, relembrar desse conteúdo, vamos continuar. Agora aqui a gente vai fazer referência às aulas que a gente teve de geografia bíblica. A gente viu nesse desenho, a gente desenhou esse mapinha, bem simples o desenho, não teve questão de ser desenhista, de riscar. A gente viu que aqui foi o cenário do Antigo Testamento. Esse aqui é o Mar Grande, esse aqui foi o Mar Vermelho, Golfo Pérsico, esse aqui foi qual? Mar Cáspio. Tinha o Mar Negro aqui também, a gente não chegou a ver, mas esse é o Mar Negro. Aqui, olha só, gente, isso aqui é o Egito, isso aqui é o Nilo, e o Nilo todo verdinho. Isso aqui é o delta do Nilo, né? Onde ele se ramifica e cai aqui no Mar Mediterrâneo. Esses rios aqui, a imagem está ruim, não dá para ver muito bem, mas são Rio Tigre e Eufrates. Então, nessa parte da Mesopotâmia foi onde surgiu o Antigo Testamento. O Abraão aqui da cidade de Ur, veio até a terra de Arã, veio para a terra prometida. Aqui, olha só, vou forçar um pouquinho a barra aqui, viu? Essa parte azulzinha aqui que eu estou apontando, ó, é o Mar Morto, e essa outra parte azulzinha aqui, ó, embaixo da letra D de Damasco, é o famoso Mar da Galileia. Então essa região aqui que eu estou circulando no mapa foi a região onde aconteceu praticamente o Novo Testamento. História de Cristo, né? Novo Testamento sem ser as viagens de Paulo, que Paulo saiu viajando para vários lugares aqui. Continuando nosso mapinha, olha só, esse círculo aqui é o local no mundo, no mapa mundi, que a gente fez aquele nosso mapa, que a gente desenhou. E por que eu estou mostrando isso? Para que a gente veja aqui os continentes. Esse aqui foi o local que estava circulado, que é chamado de Oriente Médio. Por quê? Porque esse continente de amarelo aqui é o continente asiático, relembrando, para quem esqueceu. Esse continente azul é europeu, aqui é o continente africano, de vermelho é o continente americano, aqui é o Brasil, na América do Sul, aqui é a Oceania, aqui embaixo a Antártida. Então esses são os continentes, só que essa parte aqui do continente asiático, que fica praticamente entre a Europa, a África e a Ásia propriamente dita, é chamado de Oriente Médio. Olha só essa imagem, aqui o Oriente Médio. Então aqui no Oriente Médio foi o berço de algumas das principais religiões do mundo. Inclusive duas das
maiores religiões do mundo hoje, cristianismo e islamismo, vieram do judaísmo, todos surgiram aqui, né, tiveram suas fontes no Oriente Médio. O Oriente Médio é da Ásia, porém é uma parte tão típica, né, fica praticamente entre os 3 continentes, que é uma região asiática chamada de Oriente Médio. Aqui está o nosso mapa mundi, aqui foi onde a gente fez o nosso desenho, então vamos lá, recapitulando rapidinho, gente, para a gente ter noção. Aqui é qual continente? América, ó, América do Norte, América Central, América do Sul. Esse é o continente africano. Que continente é esse aqui? Europeu. E esse continente aqui é o que? É o continente asiático. Essa região do continente asiático é uma região que tem o nome de Oriente Médio. É da Ásia, mas ela é tão típica que ela tem o nome de Oriente Médio. Fica entre a Europa, a África e a Ásia propriamente dita. Aqui é Oceania e aqui é Antártida. Visto isso, nós vamos para a nossa última imagem dessa nossa aula, para a gente ter uma noção mais firme, para conseguir entender melhor sobre as religiões no mundo. Esse mapa já foi mostrado anteriormente. Qual é esse continente aqui, gente? Esse aqui é o continente africano, esse aqui é o continente europeu, esse aqui é o continente asiático. Olha. E a América? A América está lá do outro lado, tá certo? A Oceania está aqui do outro lado também embaixo, a Antártida está lá no sul. Essa parte aqui do meio, ó, bem no meio do mapa, que imagem bonita, olha, é o Oriente Médio, parte do continente asiático. Aqui está onde foi acontecer o Antigo Testamento, aqui mais ou menos na cidade de Ur, onde Abraão nasceu. Olha, rios Tigre e Eufrates, claro que essa imagem não dá para ver direito, mas mesmo assim, olha, eu vou explicar aqui para você. Abraão veio aqui percorrendo o rio Eufrates, chegou na terra de Arã, desceu para a terra prometida. A terra prometida é aqui, olha, tá pequenininho, mas é aqui, ó, ao lado, perto do Mar Morto e do Mar da Galileia. Bem pequenininho de azul, não dá para ver muito bem, mas aqui bem pequenininho é o Mar da Galileia. Olha aqui, ó, o Rio Nilo, no Egito, aqui o delta do Nilo, Mar Mediterrâneo, o Mar Grande, olha o Mar Vermelho, com os golfos de Aqaba e Golfo de Suez. Aqui o Golfo Pérsico, aqui é o Golfo de Oman, a gente não viu não, Golfo Pérsico. Aqui, ó, pedaço do Mar Cáspio, Mar Negro, pronto. Toda essa região é a região do Oriente Médio. Isso aqui é a região da Europa. Olha só, gente, esse país aqui, olha, aqui embaixo, nesse continente asiático, é a Índia. Aqui um pouquinho a nordeste da Índia tem um outro país, tem vários países, né? Um deles é um país bem grande, bem importante, chamado China. Isso é muito importante também para a aula que se segue. Agora a gente vai dar uma olhadinha no vídeo, gente. Preste bem atenção que esse vídeo tem uma linha do tempo. E ele vai mostrar a parte geográfica e vai mostrar também a passagem na linha do tempo embaixo. Se for necessário, dê pausa algumas vezes para você tentar lembrar na linha do tempo, fazer referência ao que a gente fez em relação ao que estava acontecendo no período bíblico da época, tá ok? Esse vídeo não é meu, não foi eu que fiz, então eu vou fazer referência ao autor na descrição do nosso vídeo.
Muito bom, gente. Muito interessante esse vídeo, como a gente pôde ver. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai descrever cada parte do vídeo, é como se a gente fosse pegar o vídeo e partir em pedaços para explicar o que foi que aconteceu em cada parte do vídeo. A gente viu o vídeo de maneira genérica, agora vai falar nele de maneira pausada, tá ok? Eu peguei as imagens, dei o print em cada imagem e vou colocar cada imagem aqui para a gente discutir na linha do tempo e o local na Terra sobre essas religiões. No caso, o vídeo está falando sobre as 5 principais religiões, que ele chamou de principais. O judaísmo não está entre as 5 maiores do mundo em quantidade de pessoas, mas como ele deu origem ao cristianismo e ao islamismo, que hoje são as 2 maiores religiões do mundo em quantidade de fiéis, ele com certeza é uma religião importante que merece estar aí. E agora a gente vai discorrer sobre cada uma delas, só que isso cenas dos próximos capítulos na aula que vem, para o vídeo não ficar muito longo. Então, pode dar um clique aí na aula que vem. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.